Uma das formas mais fáceis de saber se uma região é suscetível à inundação a partir da cheia de um rio é utilizando as seções transversais. E aqui no QGIS, você pode observar aqui as seções transversais, são essas linhas aqui, com essa cor aqui um pouco diferente. Nós temos aqui o trecho do rio, essas linhas aqui. As seções transversais elas são geradas automaticamente, tá? Mas o mais bacana que eu quero mostrar para vocês é que a partir aqui do painel de perfil de elevação, se você selecionar aqui nas seções transversais qualquer uma dessas linhas, o que acontece? Você consegue visualizar a cota, a elevação aqui do relevo, inclusive o percurso do rio, tá? Então, só selecionar, vou selecionar mais um, o gráfico já aparece aqui automaticamente, tá? E qual é a nossa análise? Aqui a gente tem a largura do rio e nós vamos ter aqui algumas regiões que têm uma cota mais baixa, que é justamente as regiões que são mais suscetíveis à inundação, tá bom? Então, o que eu vou mostrar para vocês nessa aula é justamente gerar essas linhas aqui transversais, na verdade são seções transversais aqui ao percurso aqui do rio e também fazer essa análise utilizando o perfil de elevação no QGIS. Então, ficou interessado? Vem comigo que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Bora lá! Antes de começar o nosso tutorial, se você ainda não me conhece, eu sou o professor Leandro França, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS e autor do plugin LF Tools. E vamos utilizar uma das ferramentas desse plugin para identificar as regiões suscetíveis à inundação, que é a ferramenta de seções transversais. Ficou interessado? Então vem com a gente! Aqui no QGIS nós temos alguns arquivos, O primeiro que você está visualizando é essa camada aqui de cima, que é o ortomosaico. Logo embaixo nós temos o modelo digital de elevação ou de superfície, que é o termo mais adequado aqui, que a gente consegue visualizar a vegetação, edificações, enfim, tá? Mas o que vai mais nos auxiliar nesse momento é o modelo digital do terreno, onde a gente tem o nível do solo, digamos assim, tá? E vai facilitar a aquisição aqui do trecho de drenagem do rio, porque fica mais fácil de interpretar para definir aqui a linha do centro do rio ou a linha de Talweg, porque nós temos muita vegetação. E aí o MDT facilita na hora da aquisição vetorial dessas linhas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma camada vetorial do tipo linha, tá? Então, para fazer isso, a gente vai lá no menu camada, criar nova camada e nós vamos criar dentro desse arquivo aqui, dentro de um arquivo GeoPackage, tá? Então, vamos selecionar aqui o arquivo GeoPackage, apontar para a pasta onde a gente quer salvar esse arquivo, quer criar esse arquivo. Vou chamar aqui de drenagem e clico em salvar. Pronto, o nome da camada você pode chamar drenagem ou também rios, tá? Você fica à vontade. É o trecho de drenagem, a linha do tipo linha aqui, o tipo de geometria, string de linha. Sistema de referência coordenadas, vamos utilizar o mesmo do projeto. Se a gente olhar para o canto inferior direito, nós temos aqui nesse projeto, para essas camadas, elas estão distribuídas aqui, projetadas no sistema UTM, Fuso 25S, no referencial geodésico Sirgas 2000. Então, simplesmente vamos escolher. Se não aparecer aqui na lista de SRCs, você pode clicar nesse botão e procurar pelo SRC. Tá? Você pode escrever o nome do sistema ou o código. Tá? 31985, tá? Já vai aparecer ou nos recentes ou aqui embaixo, tá? Projetado. Depois disso, vou clicar em OK. E eu posso adicionar atributos? Posso, por exemplo, o nome do rio, comprimento, largura. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar somente com geometria, então não vou criar os campos aqui para inserir esses atributos. Vou deixar aqui como está. Vou clicar em OK. Pronto. Criei uma camada do tipo linha. Essa camada de linha eu vou levar aqui para cima. Essa simbologia não está muito legal, tá? Então você pode dar 2 cliques na camada e vai abrir as propriedades. E nas propriedades você vai procurar aqui por simbologia. Na simbologia você pode trocar a cor para um azul. Pode ser um azul mais claro ou um azul mais escuro. Fica ao seu critério. Eu vou deixar o azul mais claro mesmo. E a largura da linha eu vou deixar um pouquinho mais larga, largura 1. Tá? Depois disso é só clicar em OK. E agora vamos adquirir a linha. A linha ainda não existe. Vamos fazer a aquisição de
montante para jusante, né, da parte mais elevada para a parte mais baixa. Aqui nós temos esse rio. Basicamente, a gente seleciona a camada, clica no lápis para colocar no modo edição e depois nós vamos em adicionar linha, tá? Só clicar nesse botão e aí ir clicando, tá? Tenta centralizar no centro aqui da calha do rio, tá? Alguns pontos pode gerar algumas dúvidas, mas é o que a gente consegue fazer a partir do MDT ou na interpretação aqui também do ortomosaico, tá? Então, vamos fazendo a aquisição. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Depois a gente vai caprichando um pouco mais. Clica aqui. E a gente vai fazer todo esse percurso para depois determinar as seções transversais em relação a essa linha, tá? Terminei, clique no botão direito. Vai aparecer essa janelinha aqui, tá? Vai gerar o ID automaticamente, é só clicar em OK. Pronto. Fiz a aquisição dessa linha. Você pode gerar outras drenagens também, tá? Eu vou fazer só essa aqui de cima, 2 feições. Vamos carregar aqui o ortomosaico, né? Nós temos aqui uma represa, bem interessante, né? A gente gerar seções transversais em represas. E agora a gente vai começar aqui de cima, de montante, descendo até a jusante. Lembrar de olhar sempre o modelo digital do terreno, de tentar fazer o mais central possível. Lembrando que essa linha de Talveg, né, na situação de represa, seria interessante ter dados batimétricos, né, do fundo do rio, mas como a gente não tem, a gente vai inferir que seja aqui no centro, né, dessa massa d'água. Terminei aqui e vou finalizar aqui na represa, fazendo uma pausa aqui de 10 segundos, bem rápido. Só para te dizer, se você está gostando aqui do nosso conteúdo e ainda não é inscrito no canal, então aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações de muitos outros tutoriais como este aqui, tá? E se você quiser acompanhar ainda mais, né, nossas novidades, as novidades da GeoOne, como artigos no blog, novos cursos e promoções, então dá uma olhada na descrição que nós temos o link para a nossa página, geoone.com.br, e aí você vai poder aproveitar e acompanhar tudo que há de novo aqui na GeoOne sem perder nada, tá bom? Fica aí a dica e vamos voltar aqui para a nossa aula. E eu vou dar um OK. Pronto. Então, o foco aqui da nossa aula é calcular as seções transversais, tá? Então, para calcular as seções transversais é bem simples, tá? Vamos no plugin LFTools, tá? Primeiro você tem que instalar esse plugin LFTools, aí habilita a caixa de ferramentas aqui no menu de processamento e depois você procura lá em vetor uma ferramenta chamada seções transversais. É só dar 2 cliques nela, tá? E apontar para a camada de linhas, tá? Porque ele vai gerar linhas perpendiculares à linha aqui de referência, tá? O que é que você precisa definir como parâmetro? De acordo com o seu projeto, você vai dizer, eu quero linhas de tantos em tantos metros. E essas linhas transversais podem ter, por exemplo, 150 metros, como está aqui nesse valor padrão, tá? No meu caso, eu vou colocar a cada 80 metros linhas longitudinais, né, ao longo do rio. E vou colocar aqui 300 metros, 320 metros de linhas transversais, tá? Isso aí vai depender, claro, do seu projeto, mas eu vou fazer aqui como exemplo. Depois, eu vou deixar temporário, ele vai gerar uma camada temporária para a gente ver se vai ficar legal essas linhas, tá? Vou clicar em executar e aí acabou de gerar as linhas. Deixa eu desligar aqui, deixar somente o rio e as seções transversais. Vou trocar aqui a cor dessas seções, deixar um pouquinho mais, uma corzinha mais escura, tá? Então, você pode usar a estilização da camada aqui a partir desse botão e trocar a cor por aqui. Você vai acompanhando aqui as seções, agora ficou melhor, ficou igual aqui do exemplo, aqui da ferramenta. Pronto. E agora a gente vai analisar aqui as seções. Você observa que ela faz uma linha, gera uma linha, né, perpendicular. E agora, o que a gente poderia melhorar, né, na seção transversal? Né, porque você vê que está meio pontiagudo. Então, ele pega exatamente perpendicular. Então, a gente poderia suavizar aqui o trecho do rio, tá? Deixar ele mais arredondado para deixar as seções, digamos assim, mais suaves. Tá? Então, eu vou desligar essa camada aqui, a gente poder comparar depois. Para suavizar essas pontas aqui do rio, deixar mais arredondado, você pode selecionar a camada e depois habilitar essas ferramentas aqui. Né? Se não estiver aparecendo para você,
Tá? Você vai lá no menu exibir, barra de ferramentas, e você vai habilitar a barra de ferramentas de vetorização avançada. Né? Sumiu, não apareceu? Vai aqui e ela vai aparecer para você. Tá? Barra de ferramentas aqui, vetorização avançada. E agora? Para arredondar isso aqui, né? Então a gente vai usar a ferramenta aqui de generalizar e suavizar, simplificar feições, essa aqui. Tá? Clico nesse botãozinho, a gente clica na feição que a gente quer suavizar. Claro que ela tem que estar no modo edição. Aqui você insere os parâmetros, né, de suavização. Quantidade de iterações vai aumentar a quantidade de vértices, tá? Vou deixar mais suave. Se eu deixar só um aqui, uma iteração, na suavização aqui, olha, essa opção, deixar uma iteração, ele fica um pouco quebrado. Então, se aumentar aqui as iterações, fica mais arredondado. Você pode ver a partir desse pedacinho aqui do trecho, tá? O deslocamento, a gente pode deixar 25%, tá? Que o resultado já está bem legal. E a gente está partindo aqui de 20 vértices para 146 vértices, né? Porque mais arredondado vai implicar nisso aqui. Mas para poder gerar as seções transversais, né, vai ficar mais suave, né? Fica um negócio mais bonito. Então passa a ser interessante aplicar essa suavização. Então vou dar um OK. Acabei de editar a linha. Vou gerar novamente as seções transversais, né? Vou salvar aqui a edição, essa camada aqui de rios. E vamos rodar novamente aqui as seções. Clicar em executar. E acaba que fica um pouco mais suave se a gente comparar com o anterior, né? Então ele vai, claro, vai pegar perpendicular. Olha aqui como ficam mais, né? Fica bem melhor, né? O resultado. Então é só uma dica aqui de suavização do rio, né? Da sua aquisição. E agora? A gente vai trabalhar com essas seções, tá? O que é que a gente consegue fazer com essas seções transversais? Aqui eu tenho uma dica bem legal para as seções, tá? Que é utilizar nuvem de pontos. Então aqui nós temos esse arquivo de nuvem de pontos que a gente consegue gerar a partir do modelo de estado de superfície do ortomosaico. Tá? Eu vou deixar na descrição essa aula como você gerar essa nuvem de pontos e poder fazer análise bem interessante que a gente vai fazer a partir aqui dessas seções transversais. Tá? Então vamos trocar aqui a corzinha dela. Vou deixar aqui essa largura 1. Pronto. Então a gente vai clicar na seção e a gente vai poder ver os valores de altitude, né, no percurso dessa linha. Então, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar? A gente vai lá no menu Exibir e vai aqui no painel do perfil de elevação. Só clicar nessa opção. As versões mais recentes do QGIS vai ter esse recurso para você. Tá? Então, como é que a gente utiliza? Basicamente, tá? Você vai nesse quarto botão aqui, tá? A gente vai selecionar a linha e ele vai fazer aqui a seção transversal para você, tá? Então, vamos clicar nessa linha, por exemplo, e aqui vai aparecer vários pontinhos. Esses pontinhos estão bem pequenininhos, né? Quase minúsculos. Vamos aumentar o tamanho, né, desses pontinhos. Aqui onde tem a nuvem de pontos, você pode dar 2 cliques e aqui no tamanho do ponto a gente pode colocar, por exemplo, 0,9, tá? Ok, olha, já ficou melhor. O que é interessante aqui na utilização das seções transversais, tá? É verificar a região, né, pela transversal, a região que tem o risco de passar por um processo de inundação, né? Se o nível do rio, que é essa parte aqui mais baixa, né, estiver muito próximo, por exemplo, dessa área aqui, então essa área corre o risco de ter uma inundação. Qual é a diferença, né? Então aqui, a partir desse gráfico, a gente consegue calcular as diferenças aqui altimétricas, tá? A partir dessa reguinha, você clica aqui no nível que você quer até o nível do rio. Você pode traçar aqui em inclinado também, tá? Por quê? Porque ele vai mostrar para a gente aqui o delta de elevação. Por exemplo, aqui nós temos 5,82 metros, tá? E nós temos também a possibilidade de calcular, por exemplo, a largura do rio, tá? Se eu clicar daqui para cá, eu tenho aqui, mais uma vez, aqui para cá, eu tenho aqui a distância, tá? O delta aqui de distância, a gente tem aqui aproximadamente 30 metros a largura do rio nesse trechinho, coisa que só observando o ortomosaico ou simplesmente a nuvem, né, a gente não consegue ter de uma forma tão clara
quanto utilizando o perfil de elevação. Vamos selecionar mais um desses itens aqui, por exemplo esse. A gente já tem uma configuração um pouco diferente, né? E claro, você passando o mouse em cima aqui, tá? No gráfico, aqui ele tem um pontinho marcando onde você está visualizando, tá? Então você vai acompanhando aqui. Vou desligar aqui a nuvem, deixar o ortomosaico, a gente aproxima. Então você está passando o mouse e você está sabendo por onde esse mouse está representando aqui no mapa, tá? Então a gente consegue calcular a largura do rio, a gente consegue calcular a variação de cota. E aqui a gente tem um trecho, tá? Se a gente for ver daqui para cá, a variação altimétrica tá 1,56 metros, muito pequeno, tá? Então aqui, essa região aqui é uma área que é suscetível à inundação, tá? Se a gente tiver uma variação na cota do rio de 1,5 metro, a água vai chegar aqui inevitavelmente, tá? Então é uma forma de fazer uma análise rápida, né, de variação de cota, o que é que vai implicar na inundação, tá? É uma das aplicações dessa ferramenta de seção. Então você pode passando uma a uma e vendo os gráficos, tá? Analisando os pontos críticos que são interessantes aí para o seu projeto, tá? E você pode exportar esses gráficos junto com o mapa, tá? Você pode fazer esses mapas aqui, seção por seção, e exportar cada uma delas, tá? Você pode dar um nome a cada uma dessas seções, e aí você pode exportar esse gráfico aqui, né, como um arquivo PDF. Você pode exportar como imagem ou exportar aqui os resultados aqui do gráfico, tá? Feições 3D, pode exportar o perfil 2D ou simplesmente a tabela, né? Distâncias e elevações para você fazer o gráfico em outro software, como você desejar, tá? Eu gosto muito de exportar como PDF. Vou colocar aqui na pasta seção transversais e aí você escolhe aqui seção 1. Na hora de salvar, ele vai abrir essa caixinha aqui, né, das opções de exportação. Você vai poder exportar, por exemplo, uma página A4 ou um tamanho personalizado. Eu sempre coloco aqui personalizado porque eu já planejo dentro do A4 o tamanho da figura. Então você pode definir o tamanho da figura proporcional ao tamanho desse gráfico aqui, largura e altura. E também dá para definir os valores aqui do gráfico, né? Máximo, distância máxima, mínima, os intervalos aqui dos rótulos. Essas são configurações básicas do gráfico que você pode padronizar na hora de exportar, gerar o seu relatório com todos eles padronizados, tá bom? Então fica aí a dica de exportação. Você pode fazer, né, a exportação seção por seção, ter as análises ou seções específicas junto com o seu mapa, tá bom? Inclusive importando lá no seu compositor de impressão, beleza? A gente fica por aqui, mas antes não esquece de deixar aquele teu like, compartilhar com os amigos e dar uma olhada na descrição nos cursos que nós temos disponíveis para você dominar o QGIS, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!